Eu me chamo Alfredo Pomella, eu sou cirurgião geral, faço cirurgia geral e coloproctologia, sou formado pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos em 1988. E eu tive a minha formação de cirurgia geral e coloproctologia pela Santa Casa de Santos e fiz uma pós-graduação em coloproctologia no Hospital Sírio-Libanês. Hemorroida é um problema comum, não é, que atinge um grande número de pessoas. Inclusive, conversando aqui nos bastidores, você me passou uma informação que eu confesso que eu não sabia, que eu achei assim, realmente muito importante. Acima dos 50 anos, estatisticamente, 50% das pessoas são atingidas aí por esse mal. Então, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre isso, doutor. Primeiro, o que são hemorroidas? Para que a gente, de uma forma objetiva, entenda isso. Então, concluindo o que nós estávamos conversando, 50% das pessoas acima de 50 anos nos Estados Unidos são portadores de doença hemorroidária. No terceiro mundo, que é onde nós nos encontramos, uma pessoa a cada 25 acima dos 40 anos tem doença hemorroidária. E ela estatisticamente atinge 2 homens para 1 mulher. Agora vamos ao que você me perguntou. O que seriam hemorroidas? Hemorroidas é um conjunto de artérias e veias localizados no bordo anal e no canal anal, junto com fibras musculares que dão sustentação. Então, as hemorroidas em si é uma coisa que todos têm. E a doença hemorroidária é quando um desses fatores entra em desequilíbrio e começa a causar alguns sintomas. Aqueles sintomas que todos conhecem. O sangramento, o prurido anal, o desconforto anal, a queimação anal, aquele abaulamento, aquele estufamento na hora de evacuar. E doutor, por que as pessoas têm hemorroidas? Então, nós temos alguns fatores predisponentes importantes. A gestação, o hábito intestinal desregulado, a dieta pobre em fibras, a constipação excessiva, ou seja, aquela pessoa que demora muito para fazer cocô, ou aquela pessoa que tem uma diarreia importante, ou aquele outro tipo de pessoa que tem o hábito de fazer força para evacuar, além da gestação que eu acho que eu já citei. E alguns fatores hereditários são os fatores predisponentes para a gente ter a doença hemorroidária. A alimentação também tem influência nisso, doutor? A alimentação com a dieta pobre em fibras tem sim. Pobre em fibras e com pouco líquido, veja bem. Nós temos que fazer o processo evacuatório é uma coisa natural e normal e vem daquele conjunto de movimento peristáltico, que é o movimento do intestino. Que às vezes as pessoas reclamam daquele barulho que faz o intestino, é o intestino funcionando. Quando esse intestino encontra muita força para eliminar esse resíduo fecal, o paciente acaba tendo que fazer muita força. Então aquela dieta pobre em fibras deixa as fezes um pouco mais difíceis de serem eliminadas e com isso aumenta a força, aumenta a pressão intra-abdominal e você vai promovendo ao longo do tempo o desequilíbrio naquele conjunto de artérias e veias que eu falei inicialmente. Perfeito. Doutor, por que principalmente os homens têm tanta, quando está com esse tipo de problema, tem tanta resistência em procurar um especialista? Isso é um problema, eu acho que latino. O homem, tanto ele tem uma resistência de procurar o proctologista, como ele tem a resistência de procurar o urologista. E aqui nós temos que diferenciar bem. O urologista é aquele profissional médico que trata da próstata. O coloproctologista trata de doenças do intestino, ânus e canal anal. Mas, de um modo geral, o homem latino ele tem uma certa resistência de ser avaliado, tanto por conceitos culturais como preconceitos formados. Então ele entende que qualquer violação do ânus daria uma conotação na preferência sexual. E aí acaba ficando muito mais tempo e você pega uns quadros hemorroidários enormes. Né? Doutor, para a gente encerrar, quem está enfrentando esse tipo de problema, digamos assim, o que deve fazer,
enfim, qual é o tratamento e como prevenir isso? Bom, nós temos as hemorroidas, elas são divididas em 4 tipos, obviamente, tipo 1, 2, 3 e 4. As hemorroidas do tipo 1 e 2 são aquelas que têm pouco sintoma, pouca exteriorização. Isso aí nós temos um tratamento comum, que são aqueles remédios que nós dizemos que são os flebotônicos, e uma mudança no hábito higiênico-dietético, tanto de evacuação quanto de alimentação. E esses remédios flebotônicos, que são comumente utilizados para algumas patologias varicosas, dão um resultado excepcional. As hemorroidas 3 e 4 são aquelas que exteriorizam um pouco mais, reduz manualmente, ou aquelas que não reduzem, essas já têm uma indicação cirúrgica. E hoje em dia nós temos vários tipos de indicações cirúrgicas e várias técnicas excisionais, aquelas que removem o número hemorroidário, que é aquela famosa que nós podemos falar mais para frente em outro episódio, as famosas cirurgias de dor de hemorroida, e as técnicas não incisionais, aquelas que não se tiram a hemorroida. E prevenir, nós temos que melhorar a nossa alimentação, nós temos que melhorar o nosso estilo de vida. Hoje em dia o ser humano está em excesso, a alimentação em excesso. Então o que acontece? O nosso estilo de vida mudou, nós fazemos muito menos atividades, tomamos muito menos líquidos e a nossa alimentação é muito pobre em fibra. Não só os hábitos, não é, mas o tipo de trabalho que a pessoa exerce pode ter influência com esse tipo de coisa. Por exemplo, a pessoa que trabalha sentada o dia inteiro, ou a pessoa que anda muito de moto. Existem até aí algumas, eu não sei se são verdades ou não, né, mas popularmente algumas pessoas até falam que para quem tem moto, por exemplo, olha, você vai sentar no banco da moto muito quente, isso vai te dar hemorroida. É verdade esse tipo de coisa? Em verdade, o que acontece é o seguinte, a postura, as mesmas coisas, ou os mesmos fatores que podem predispor a uma alteração vascular, ou seja, aquela pessoa que fica muito tempo sentada, ou aquele que fica muito tempo em pé, ou aquele que fica muito tempo numa posição única, ele vai afetar todo o sistema de retorno venoso da parte inferior do corpo. E com isso vai alterar aquele equilíbrio que eu falei para você, das artérias e das veias, promovendo o aumento disso ao longo do tempo, promovendo a fraqueza daquela musculatura e o escorregamento do plexo hemorroidário para o canal anal. Então, tem sim, o tipo de profissão pode sim influenciar na doença hemorroidária. Perfeito, doutor. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Tá. Muito obrigado por estar presente.